E espero que estejam todos confortavelmente instalados, que estejam todos muito bem e que todos possamos participar ativamente na nossa reunião. Alguns provavelmente sem falar, mas mesmo assim ativamente. Hoje vamos falar sobre a família, de uma forma geral, e se calhar depois, um bocadinho mais para a frente, de uma forma mais específica, sobre o divórcio. Está bem? Portanto, é um tema que todos nós temos a nossa opinião, não é? Todos nós pertencemos a uma família e estou convencida que todos vós podem participar e dar a vossa opinião. Falar sobre a família era a gente estar aqui a falar toda a noite, todo a dia, toda a semana e pronto, e o tema nos esgotava, não é? A família de uma forma geral, imaginem que nem sequer estávamos num centro espírita, que estávamos numa outra agremiação qualquer. Mas depois, se falarmos sobre a família também sob o ponto de vista espírita, isso aí então é um nunca mais acabar de falar sobre a família, na medida em que a família na filosofia espírita atinge proporções dimensões muitíssimo grandes, como sabemos, não é? Porque podemos incluir o elemento reencarnação, por exemplo, a lei da evolução, a lei de causa e efeito, isto é, podemos incluir no estudo deste tema os princípios basilares da filosofia espírita e aí o leque alarga e nós podemos falar e nunca mais terminar. Mas claro que só temos uma hora e vamos procurar fazer uma abordagem inicialmente até não espírita e depois vamos fazer uma pequena ligação com a filosofia espírita propriamente dita. Sociologicamente, nós sabemos que a família é a base da sociedade, não é? É impossível olharmos para qualquer lado da sociedade, seja lá de que maneira for, seja lá em que época for, seja lá em que latitude for, sem termos de imediato a família, não é? A família é a base de tudo. Bom, então, e se é a base de tudo, como é que começa uma família? É importante, às vezes as questões são tão óbvias, não é? Tudo é tão simples que passamos à frente e nem sequer nos detemos sobre essas questões que muitas vezes são muito importantes para, se calhar, para criarmos raízes na própria família. E então a primeira pergunta que eu gostaria aqui de formular, pergunta, reflexão, é mais nesse sentido, como é que começa uma família? Todos nós sabemos, não é? Como é que começa? Com duas pessoas, não é? Com duas pessoas. E a Dalila disse muito bem, com duas pessoas, porque até há relativamente pouco tempo, e no mundo ocidental que em princípio é mais evoluído do que o outro, sob o ponto de vista social. As duas pessoas, a gente nem precisava de dizer um homem e uma mulher, não é? Porque isso estava absolutamente implícito. Mas hoje nós sabemos que não é assim, não é? Uma família pode começar com um homem e uma mulher, pode começar com duas mulheres, pode começar com dois homens, não é? E, portanto, hoje o conceito de família é muito mais alargado, é muito mais rico, se quisermos. E rico porquê? Porque de alguma forma obriga-nos a pensar, se calhar de maneiras, não é? A que não estamos ainda muito habituados. E se calhar acabamos mesmo, alguns de nós, por descobrir que se calhar é um tema que
faz algum frisson em mim, não é? Se estiver atenta, às vezes, se calhar, acabo por descobrir que, afinal, até há aqui ainda um bocadinho de preconceito na forma como eu vejo a família na atualidade. E então essa seria uma questão muito interessante até para conversar, mas que foge um bocadinho ao âmbito daquilo que eu pretendo para este conceito de família que hoje gostaria de partilhar convosco. Mas fica no ar esta ideia para levarmos para casa e cada um de nós refletir sobre ela à sua maneira. Então, a família começa com a união de duas pessoas. E agora, de imediato, surge outra pergunta. E que união? E que tipo de união? E aqui, o tipo da união pode variar até ao infinito. Mas vai depender fundamentalmente do tipo de união destas pessoas, as características que irá ter essa família que agora está a começar a constituir-se. Não é? E essa família que provavelmente no tempo se vai alargar, não é? Que vai dar origem a outros elementos, ou não, mas em princípio sim, não é? Os filhos, e depois daí por diante, netos, cunhados, etc, etc, etc. Mas vai depender muito do que é que está por detrás desta união, o tipo de família que vamos ter, a qualidade da família, as características que essa família vai ter no futuro, a forma como essa família se vai projetar no futuro. É evidente que nesta união há dois tipos de leis que estão obrigatoriamente subjacentes, que são as leis humanas, que vão regular os princípios legais dessa união, não é? E claro que aqui as leis humanas são perfeitamente mutáveis no espaço e no tempo. Como sabemos, hoje as leis variam de país para país e hoje as leis são muito diferentes das leis de ontem num mesmo país. Portanto, as leis, este tipo de lei é perfeitamente mutável. Portanto, terá muito que ver com a evolução da sociedade, com as necessidades que essa mesma necessidade apresenta perante, portanto, a evolução deste tipo de uniões. Por exemplo, hoje, como há uniões já diferentes de há algum tempo atrás, claro que a legislação também é diferente, que foi acompanhando essas diferentes uniões. Até aqui, tudo bem. Tudo bem, mas de facto é muito importante que exista para, de alguma forma, salvaguardar as necessidades, os direitos, os deveres dessas pessoas que se estão a unir. Bom, mas mais importante do que isso é que, para além dessas leis meramente humanas, existe a lei divina, não é? E essa lei divina está subjacente a uma união, quer as pessoas envolvidas tenham consciência disso ou não, quer sejam religiosas ou não, podem ser agnósticas, podem ser mesmo ateias, podem ter qualquer tipo de religião, isso não vai pesar absolutamente nada, porque não estou a falar aqui no casamento religioso, não é? Estou a falar a lei divina que está por detrás de uma união. E então, vamos falar aqui em dois tipos, duas vertentes dessa mesma lei divina. Que uma é a lei material, que é uma lei divina, e essa lei material será o quê? Será aquela que faz a união dos sexos, não é? Que podem ser, como já vimos, iguais ou diferentes. Essa
apesar de ser uma lei divina, é também uma lei material, isto é, está na natureza, é humana, está na natureza não só do ser humano, mas de qualquer ser vivo, não é? E é, portanto, uma lei que, sendo divina, é tão natural quanto isso. Não é? É ela que vai, de alguma forma, prover depois, mais tarde, ou não, a lei da reprodução, não é? A multiplicação dos seres, etc. Essa é uma das vertentes da lei divina. A outra vertente, e que é, essa sim, é de facto muito importante e que pesa substancialmente numa união, é a lei do amor, que pode estar presente ou pode estar ausente. Que pode, inclusive, e aqui isto varia assim até ao infinito, podíamos dar aqui imensos exemplos disso, no hoje e ao longo da história. Que pode, inclusive, essa lei do amor estar ausente quando a união se efetiva, por exemplo, e pode depois, ao longo do tempo, tornar-se presente, vir a tornar-se presente, não é? Vai depender muito da construção que se fizer nessa união, vai depender de muitos fatores, mas, e isso é que é importante que a gente reflita, é que vai ser esta presença, a ausência deste fator que é o amor, que vai dar uma diferença muitíssimo grande nessa união ou nessa família que está a constituir-se. E aqui, a união com ou sem amor, ao longo, portanto, da história da humanidade, já assumiu vários papéis, como todos sabemos. Nós sabemos que até há relativamente pouco tempo os casamentos eram feitos, não é? Especialmente nas classes mais abastadas, não é? Socialmente mais elevadas. Os casamentos eram feitos, muitas vezes, os próprios componentes, os próprios noivos, nem sequer se conheciam, só se conheciam no próprio dia do casamento. E isso acontecia muito regularmente. E o que é que acontecia, e o que é que muitas vezes acontecia depois com esses casamentos? Uns davam certo, outros davam errado. Isto é, não havia amor, porque as pessoas pura e simplesmente não se conheciam, portanto não podia haver. Havia sim a tal lei humana, aquilo muitíssimo bem feitinho, em todos os detalhes, em todos os pormenores, e muitas vezes na tal lei divina, no início poderia nem haver sequer a tal união de sexos, não é? De tal era a surpresa, tal era... Muitas vezes até uma diferença muito grande de idades, não é? Muitas vezes as crianças, especialmente mulheres, raparigas, princesas, duquesas, etc., casavam muito novinhas ainda, não é? Portanto, ainda nem sequer tinham o apelo do sexo. Então, aqui a lei divina estava aparentemente ausente, portanto, nesses dois setores que a gente viu aqui, nessa ligação sexual e também na lei do amor que não existia. E então esses casamentos só tinham duas formas de continuar, davam certo ou davam errado, mas se davam certo, que bom, que maravilha, eram felizes para sempre, não é? Se davam errado, ia ser um martírio, porque o divórcio não existia e, portanto, nem sequer era de bom tom nessas sociedades que as pessoas se separassem, e então era normalmente a mulher que era sacrificada e que ia ter uma vida, muitas vezes, de inferno nessas situações. Eu estou a lembrar-me de um exemplo da nossa história, e temos imensos, muitos exemplos, mas estou a lembrar-me de um
que quero partilhar convosco que não deu certo. E depois vou partilhar um outro que deu certo, e cujas bases foram as mesmas. Estou a referir-me a Catarina de Bragança, que era filha de Dom João IV, não é? Que foi Duque de Bragança e que depois foi o primeiro rei da quarta dinastia. E que essa filha dele, Catarina de Bragança, nem sequer estava muito destinada ao casamento, inclusive estava num convento, mas depois houve necessidade política de que a menina casasse. A menina que na altura já tinha 30 e tal anos. E porquê? Porque, como sabem, estávamos em plena Guerra da Restauração, não é? Que durou 28 anos, como sabem, desde 1640 até, metam-lhe aí depois mais 28 anos, 1640. Ela casou em 1662, portanto, em plena Guerra da Restauração. O país estava mais ou menos como está agora, isto é, nas lonas, e, portanto, era muito complicado aguentar a guerra com Espanha, não é? Tínhamos saído da guerra do domínio espanhol dos Filipes. E então houve necessidade de casar a menina com o rei de Inglaterra, porque era a única maneira da Inglaterra. Portanto, vejam como é que nasce a união, não é? A união destes dois seres. Havia necessidade, porque o rei de Inglaterra, se tivesse contrapartidas, ia ajudar-nos na guerra contra Espanha. Então, foi assim que se fez o contrato de casamento. Eles não se conheciam, era o rei de Inglaterra, era Carlos II, não se conheciam, ainda por cima era um crápula, perdoem-me a expressão, não se conheciam, ela não queria casar, mas não tinha outra hipótese, tinha mesmo de casar, quer dizer, não havia outra hipótese, e lá foi. Bem, como dote, portanto, tinha de ser um bom dote, só que não havia grande dinheiro, então, o que é que ela levou de dote? Levou a ilha de Bombaim, vejam lá, que tanto nos custou a descobri-la, e tanto dinheiro, e tantas coisas que vieram de lá, e tanta riqueza, e tanta não sei o quê. A ilha de Bombaim, Tanger, que o desgraçado do infante Dom Fernando por lá ficou, como sabemos, que não houve quem o resgatasse, e depois deram assim de mão beijada, não é? Como dote de casamento, ainda mais 2 milhões de cruzados, que não sei, foi o desgraçado do povo, pois, que o arranjou, que era uma fortuna na altura, equivalente a hoje não faço ideia, mas era uma fortuna, e ainda mais a possibilidade de eles comercializarem livremente, portanto, com as nossas colónias, que na altura eram muitas. Portanto, a época dos descobrimentos já estava para trás e o nosso país, portanto Portugal, era um império mundial, como sabemos. Bem, então vejam qual é a base, não é, da união destes dois seres. Lá vai a senhora, a menina, e chega lá, qual é a primeira surpresa? Imagina, ela sai do convento para ir ter com o marido, não é? Contrariada. Qual é a primeira grande surpresa que ela tem? É apresentada à amante do marido. Pior do que isso, a amante do marido ia ser a aia, a dama de companhia dela. Isto, não estou a mentir, isto é da história, a semente é a história. Bom, escusado será dizer, não vamos aqui falar em detalhes, mas já estão a ver, ele teve outros amantes, com agravante, ela não teve nenhum filho, o que é extremamente perigoso, não é? Uma rainha não ter filhos, como sabem. O marido morre passado bastante tempo e, como não tinham filhos, já é o irmão dele que sucede ao trono, Jaime II. E portanto, foi uma desgraceira. Esta senhora esteve 30 anos casada, foram 28 anos casada. Resumindo e concluindo, ela deram a Tanger, deram Bombaim, 2 milhões de cruzados e mais aquilo, em troca do quê? Do inferno. Ainda como agravante, como sabem, nessa altura, 1660 e tal, não é? Como já referi, a religião protestante anglicana era a que predominava na Inglaterra.
Em Portugal era ao contrário, não é? O nosso país nunca aderiu à religião anglicana, ao protestantismo. De maneira que a vida dela foi um autêntico inferno. Se quiserem depois saber pormenores, que por falta de tempo não vamos aqui falar, poderão ver. Então, esta união, portanto, 28 anos, o marido morreu, entretanto, ela foi acusada, que foi ela que matou o marido, enfim, uma série de coisas. Mesmo assim, ela ainda esteve 2 anos lá que não a deixaram regressar a Portugal. E esses 2 anos, então, ainda foram os piores da vida dela. E, portanto, só passados 30 anos é que ela regressa, de facto, a Portugal. Então, reparem, que ainda bem que não houve filhos, se calhar, não é? Porque que união foi esta? Que casamento foi este? Não é? Em que alguém é obrigada a casar por motivos políticos, portanto, por necessidades patrióticas, digamos assim, e que tem uma vida absolutamente infernal. O outro caso que vos quero contar, a situação também é a mesma, também não se conheciam. Eu refiro-me a Carlos V, o imperador Carlos V, não é? Que era imperador da Flandres, a atual Bélgica, da Alemanha, de Itália, imperador Carlos V, que era o rei Carlos I de Espanha. E ele era, na altura, era o indivíduo mais poderoso da Europa, mas assim não havia ninguém que ficasse muito perto dele. Era mesmo o mais poderoso. Ele podia escolher a noiva que quisesse, não é? Porque podia escolher a noiva que quisesse. Bem, mas ele foi esperto e como estava em guerra, ele queria ser imperador ainda de mais coisas, não é? E estava em guerra com outros países, o que era normal, natural na altura. E então, de todas as noivas candidatas, ele resolveu escolher a Dona Isabel de Portugal, que era filha de Dom Manuel I. E porquê é que resolveu escolher a Dona Isabel de Portugal? Porque era a que oferecia melhor dota, não é? E como ele precisava de muito dinheiro para continuar a guerra, resolveu, só por isso, porque ele não conhecia a senhora, e eram primos, eles eram primos carnais, mas não a conhecia. Só por isso é que se decidiu sobre a Dona Isabel de Portugal. Bom, e então lá vai a Dona Isabel para a Flandres, que era onde ele morava. Não se conheciam de lado nenhum. Portanto, não havia qualquer tipo de... Eles eram mais ou menos da mesma idade. Bem, aqui a situação foi outra. Eles conheceram-se e lentamente construíram uma verdadeira família. Eles amavam-se tão profundamente que há relatos que são comoventes da vida deles. Eles não se conheciam, portanto estamos a ver que muitas vezes este fator que é tão importante, não é? O amor, ele constrói-se, não é? Portanto, se as pessoas quiserem se tiverem capacidade para isso e também se houver ali um caráter, portanto, que ajuda um bocado também a isso, não é? Tem de ser a conjugação de vários fatores, acaba por acontecer, porque com eles aconteceu. Há relatos lindíssimos sobre a vida deles como casal, não é? De tal forma que ela influenciou profundamente a vida dele, inclusive a política, portanto, não só a vida pessoal, mas inclusive a vida política dele e dos filhos também, do próprio filho, Carlos o Temerário, que também foi muito conhecido, não é? Que sucedeu ao pai. E que, portanto, por esse motivo, influenciou imensíssimo, inclusive, a política da própria Europa. Basta dizer que, a dada altura, acabou com as guerras.
Portanto, aquilo que o levou ao casamento, reparem como isto é tão engraçado, aquilo que o levou ao casamento, ao casar com aquela pessoa, que foi o fator dinheiro, não é? Mais tarde foi o reverso da moeda, não é? Fez com que ela era conhecida como a Rainha da Paz. Pelos vistos, era uma pessoa assim fora do normal para a época. E era uma pessoa era ela que, embora ele fosse um imperador, embora fosse uma pessoa, enfim, com muito poder na Europa, ela, com o seu caráter, com a sua forma de ser, com a pessoa que era, muito rapidamente foi ela que tomou praticamente as rédeas à política. E era ela que se deslocava para fazer contratos, para fazer acordos de paz, do seu ponto de vista político, era ela que ia aqui, que ia ali, portanto ele era o imperador de vários países, como referi, portanto havia necessidade de se deslocarem frequentemente, e portanto era ela a encarregada pelo próprio marido, porque ele próprio achava que ela era mais capaz do que ele para fazer isso. O próprio filho, que mais tarde veio também a governar, não é? A receber a herança paterna, que era muita, ele próprio, portanto, o próprio reinado dele foi influenciado por isso. Ele ficou conhecido como o temerário, e o temerário é no sentido de ser uma pessoa audaz, uma pessoa capaz, uma pessoa que sabe o que faz as coisas certas, que não tem medo, que vai à luta, que vai para a frente e que consegue os melhores resultados. E, portanto, o reinado dele foi também dessa maneira. Então, reparem como duas uniões que começam da mesma maneira, não é? Exatamente da mesma maneira, como são completamente diferentes, uma e outra. E porquê? Porque, de facto, numa existe amor, portanto, há um amor que se vai construindo, e na outra há uma ausência total, se quisermos dizer, de amor. Inclusive, Dona Catarina de Bragança nem sequer era um casal tradicional, eles nem viviam juntos sequer, portanto, cada um vivia em seu lar. Ela estava tipo reclusa, incomunicável, enfim. Bom, isto dá para nós refletirmos sobre aquilo que queremos fazer das nossas vidas. E da nossa vida já agora, da nossa vida presente, sem estarmos a pensar até em o que é que fomos noutras vidas, etc. Claro que aqui poderíamos fazer análises comparativas com a filosofia espírita, nestes dois casos que falamos. Certamente que Carlos V e a Isabel de Portugal eram seres, eram espíritos que já vinham de outras vidas, não é? Que nesta encarnação eles só se conheceram no casamento, mas certamente que como espíritos eles eram espíritos afins e já se conheciam há algum tempo e conseguiram, portanto, nessa encarnação, estreitar ainda mais os laços que os unia. No outro caso, certamente que seriam espíritos muito antipáticos, provavelmente andaram a guerrear noutras andanças, por outros lados, e nessa mesma encarnação, coitados, também não avançaram grande coisa, porque de facto não fizeram assim nada que os fizesse, que os ajudasse de alguma forma a unir. Agora, vamos imaginar que estes dois casos, que distam um do outro de cerca de 150 anos, portanto, Catarina de Bragança casou em 1632 e o Carlos V foi cerca de 150 anos antes. Mas vamos imaginar que isto acontecia hoje, não é? Não exatamente como aconteceu naquela altura, porque hoje ninguém é obrigado a casar, não é? Hoje, em Portugal, não estamos a falar, provavelmente existem sítios no mundo
onde existam coisas, não digo iguais, mas algo semelhantes, ou coisa assim. Mas falemos de nós aqui no nosso país. Que isto é, que há um caso em que há duas pessoas que se unem, mas que não se amam, e poderemos perguntar, então, se não se amam, porquê é que se unem? Nós podíamos aqui analisar N causas. Eu sou solteira, como não sei se toda a gente sabe, mas sou por opção, graças a Deus. Mas há muita gente, e eu conheço, se calhar por ser solteira, pessoas que falam comigo, e há muita gente que é solteira, mas não é por opção. E se lhes aparecer alguém à frente, atiram-se de cabeça, porque querem é casar. E é assim, e vocês sabem que é verdade isto, que eu que não estou a dizer, se eu sei, vocês andam nos mesmos ambientes que eu ando, também sabem que é assim. E quando digo gente, digo homens ou mulheres. Então, reparem, passando esses exemplos para a vida atual, podemos colocar essa situação de alguém que quer muito casar e é legítimo, nem sequer devemos criticar isso. É perfeitamente legítimo, porque ainda hoje, na sociedade de hoje, uma pessoa que não casa é um bocadinho apontada. É um bocadinho, coitada, não teve o que é que quisesse. Outras vezes sabe-se lá o que é que a fulana é e tal. Enfim, é um bocadinho apontada. Já não é tanto como há tempos atrás, mas se andarmos, sei lá, nem 100 anos para trás, especialmente mulher que não casasse, coitada, não tinha hipótese nenhuma na sociedade, não é? Ou ia para a freira, ou então era bem apontada. Então, reparem, nós não temos que criticar, nós temos que compreender as situações. E há imensas situações que podem levar duas pessoas a unirem-se sem amor. Hoje, em 2015, muitas situações sem amor. Há também situações, se não concordarem comigo, digam, por favor, nós estamos aqui, não é para impingir ideias pré-concebidas, é para conversarmos, não é? Exatamente. Claro que há pessoas que preferem, por exemplo, há pessoas que querem casar unicamente para terem um filho. Eu conheço, vocês também conhecem. Não interessa se a pessoa gosta do marido ou da mulher, seja lá que... Pronto, mas quer ter um filho e, portanto, ter um filho sem casar também é um bocado chato e tal, não sei o quê, o melhor é casar. Pronto, é o objetivo. Portanto, há imensas formas, há imensos motivos, fatores que levam ainda hoje, em 2015, em Portugal, na Europa, em países civilizados, pessoas a unirem-se despreparadas, isto é, sem o condimento ou os condimentos minimamente necessários para que daquela união possa surgir uma família saudável, uma família equilibrada. Nós sabemos que é assim. Outras vezes há um bocadinho de imaturidade, não é? Porque uma pessoa começa, por exemplo, a namorar com alguém e no princípio, sem exceção, a pessoa não ama aquela pessoa, a pessoa está apaixonada por aquela pessoa. E a paixão é uma coisa completamente cega. E ainda bem que existe a paixão, não é? É bom na vida, é saboroso, sabe bem, é agradável, e ainda bem que assim é. Aliás, se não fosse assim, não existia, não é? Ainda bem que existe. Mas, muitas vezes, há muitos casais, há muitas uniões que se fazem ainda nessa fase da paixão, não é? Em que tudo é cor-de-rosa, não é? Não há negro, nem cinzento, nem preto, nem... É tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo potencializado, não sei de que maneira. Há muitas pessoas que se unem nessa fase, hoje, ainda. E claro, a paixão não dura toda a vida. A paixão dura algum tempo,
depois esmorece, morre. E depois ou vem o amor, ou vem a indiferença, ou pior do que isso, vem o ódio. Não é? Então, reparem, há muitas, portanto, se quisermos analisar hoje, há muitas formas também de o casamento não dar certo, não é? Como nesses exemplos que demos, exatamente porque nós, se calhar, não o trabalhamos como deveria ser. Ou não nos preparamos para isso como deveria ser. E todos nós nos enganamos, não é? Poderemos, claro que não vamos aqui falar quantos divórcios havia há 50 anos, quantos há hoje, ou há 10, ou há 5, pronto, não interessa, isso qualquer um de nós pode ver se tiver curiosidade. O que importa é analisarmos as coisas de uma forma geral e do ponto de vista ético e até estético, não é? Porque muitas vezes ultrapassa tudo aquilo que nós poderemos imaginar de estético, não é? Especialmente ali na zona dos vizinhos e essa coisa toda. Portanto, isso é que é importante nós analisarmos aqui. É evidente que coloca-se então aqui a questão do divórcio, não é? O ideal era que quando nós nos uníssemos já de tal forma preparados que soubéssemos que, em princípio, não era a certeza absoluta, mas em princípio não iria haver necessidade de recorrer ao divórcio. Mas isso muitas vezes não acontece, porque realmente essa fase da paixão é avassaladora. E se vocês fizerem uma reflexão sobre a vossa própria vivência, se calhar vão me dar alguma razão e vão concluir que os erros maiores que nós fizemos na nossa vida foi, de facto, nessas alturas. Não, mas em relação à paixão, nós podemos apaixonar mais de uma vez pela mesma pessoa. Não quer dizer que... Exatamente. Fora nós podemos apaixonar mais do que uma vez. Sim, exatamente. Irei falar nisso. Obrigada. Pronto, então estamos aqui na fase de... não vamos dizer quem é que errou, como é que errou, o que é que foi. Pronto, vamos simplificar a coisa e dizer o casamento não está a dar certo. A coisa não está a funcionar. Não é? Não está. Há filhos, não há filhos, não interessa, foi há um mês, foi há um ano, foi há 10, foi há 20. Não está a funcionar. Porque, de facto, chegou-se à conclusão que as pessoas não se conheciam, são diferentes, acabou essa tal fase do encantamento e depois veio a realidade, depois ele é desarrumado, ela é não sei o quê, ele é não sei o quê, ela é não sei o que mais, e pronto, e a coisa não dá. E o que fazer perante isto? Vamos continuar a algemar aquelas duas pessoas que estão de costas viradas, ou vamos dar-lhes a liberdade que querem, que necessitam, que precisam. Aqui a questão é, o que é que será mais moral? O que é que será mais caridoso? O que será mais ético? E não o que será mais bem visto ou menos bem visto, ou quem sofre mais, ou quem sofre menos, ou aquela família não gosta, a outra também não, os pais não sei o quê. Não é? Eu penso que Jesus nos deu o roteiro certo para nós tomarmos as decisões certas na nossa vida quando elas têm de ser tomadas, não é? E aqui a questão apresenta-se, de facto, sob o ponto de vista moral. Portanto, quando cada qual está para o seu lado, e nós sabemos que há casos extremos de violência, inclusive, etc. Pronto. Então, o que é mais ético? O que é mais moral? O que é mais aconselhável? O que é que deve ser feito? Continuar com aquelas pessoas ali amarradas uma à outra, contrariadas,
ou, sim, mesmo amarradas, porque senão fogem, ou dar-lhes a liberdade que elas desejam e que é a única forma de deixarem de ser infelizes. Não é? É evidente que é a segunda opção, a correta, não há dúvidas. A filosofia espírita diz-nos isso. Aliás, nós só estamos, a lei, não é? O divórcio existe para desunir aquilo que já está, de facto, desunido, separado, não é? Para separar, não é? Aquilo que, separar legalmente, lá vamos nós à questão legal, aquilo que de facto está separado já, não é? Porque duas pessoas que se amam e que querem estar juntas não vão pedir o divórcio, não é? Então só pedem aquelas que de facto já estão separadas. E abençoado o divórcio. Nesse aspecto, ainda bem que existe o divórcio, porque quando não existia, aquelas pessoas iam ser infelizes durante a vida, não é? O tempo que durassem. Portanto, ainda bem que existe o divórcio. Mas aqui coloca-se então uma outra questão, que é a seguinte, e que vocês têm também exemplos disso, e eu também, que é, perante a separação, vamos lá ver se sim devemos reinvestir nela ou não, não é? Porque o que é que acontece muitas vezes, e eu não sou a mais perita nessas coisas, não é? Por motivos óbvios, mas o que é que acontece muitas vezes quando existe uma separação ou quando o casal não está bem? É que aparece sempre uma ela ou um ele, não é? Que, portanto, como a pessoa está carente e como não gosta da outra, acha que a outra é uma chata e tal, e não sei o que mais, aparece a outra que aquilo encaixa perfeitamente. Aquela é a pessoa perfeita, é o ideal, e lá vem nova paixão, não é? E lá pode vir, isto não pela mesma pessoa, claro, mas pela outra. E aqui é que está o mal, porque a pessoa, ou as pessoas, vão cair exatamente no mesmo erro, não é? Já caíram num e vão cair no mesmo. Portanto, há ali novamente aquela exacerbação da paixão, outra vez tudo cor-de-rosa, outra vez tudo que é uma maravilha, e que era, só descobri agora, já havia até descoberto, era no princípio, olha, se fosse logo e tal. Pronto. Mas depois, passado algum tempo, vem o desencanto outra vez. Não é? Portanto, muito cuidado nestas situações, porque muitas vezes o divórcio, de facto, pode não ser necessário. E era aquilo que eu queria dizer, e que a pergunta do Sérgio veio, de alguma forma, ajudar. Que, quando nós estamos nessa fase, assim, de desencanto com o nosso cônjuge, nós devemos analisar muitíssimo bem se vale a pena ir para o divórcio ou se devemos reinvestir nessa relação. Se vale a pena, porque muitas vezes, o que é que acontece? Nós já estamos com o olho noutra pessoa e já não estamos a dar valor absolutamente nenhum àquela relação que dura algum tempo. Então, o meu conselho é esse mesmo, é nós pararmos um pouco, sermos um pouco adultos e procurarmos ver se vale a pena reinvestir naquela pessoa. É uma pessoa que até já conheço, já sei quais são as qualidades dela, já sei quais são as virtudes. E muitas vezes acontece isso mesmo. Quando a pessoa está, de facto, de corpo e alma interessada em reinvestir na relação, muitas vezes acontece que se reapaixona pela pessoa. Isto é, descobre nela algo que até aí, um ângulo diferente, uma perspectiva diferente, enfim, uma forma diferente de ver aquela pessoa. E há novamente essa espécie de exacerbação dos sentimentos que se calhar são importantes para restabelecer
a relação, mas que inevitavelmente essa paixão vai desaparecer, porque é assim, é da natureza humana. E ainda bem que assim é, porque a esse sentimento de paixão, que a gente nem apetece comer, nem dorme, nem não sei o quê, anda aí feita barata tonta, não é? Vem aquele sentimento que dá paz, que dá tranquilidade, que dá segurança, que dá, enfim, que nos torna realmente pessoas autênticas, não é? Que é o amor, não é? E que de facto não tem nada a ver com a paixão, mas que ela foi importante para nos conduzir a esse outro sentimento, que esse sim é duradouro, perdura e pode inclusive ser construído, não é? Pode ser aumentado, não é? Pode ser alimentado, etc. Então, basicamente, era isto que eu tinha para vos transmitir. Não é nada de novo, nada que a gente não saiba, mas se calhar, em conjunto, ajuda-nos de alguma forma. Houve pouca partilha, não sei se toda a gente concorda ou se não têm ideias para transmitir, que achem que vale a pena, mas o importante é que, apesar de ser só quase eu a falar, somos muitas pessoas que estamos a refletir em torno deste tema. E isso é que faz com que ele fique enriquecido, porque cada um de nós vai senti-lo à sua própria maneira, de acordo com a sua vivência pessoal, não é? Com aquilo que viveu ou que está a viver neste momento, e quem sabe se isso até não fará com que a pessoa vá repensar, não é? As pessoas que estão aqui a ouvir vão repensar em algum detalhe, em algum pormenor que possa ajudar na sua relação familiar. E isso é que de facto é importante, porque, reparem, podemos questionar assim, mas ok, eu até reconsiderei e pronto, não vou para o divórcio, a gente não se está bem, mas olha, pronto, paciência e tal, não sei o quê. Isso se calhar é um acomodar que não vai ajudar na realização da pessoa e que inevitavelmente no dia a dia vai cansar a própria relação. Na relação nós devemos estar de corpo e alma, porque senão essa família vai ter muitas... Claro que não há famílias perfeitas, já sabemos disso, mas vamos fazer tudo por tudo para que elas sejam o melhor possível. Até porque, de uma forma geral, a família, o casal, tem filhos. E os filhos, que ficará para uma outra oportunidade, vão ser refletidos no ambiente dessa própria família, quer queiramos, quer não. Porque a criança, o bebê, nasce ali, é ali que o seu caráter se vai formar ao longo dos anos e é com base naquilo que a criança vai assimilando no dia-a-dia dos seus pais, e muitas vezes não é aquilo que dizem, nem aquilo que fazem, mas aquilo que a própria criança observa, não é? Que vai fazer o seu caráter, que vai fazer dela a pessoa que é. Nós todos temos essa experiência, porque todos nós somos filhos, todos nós vivemos num lar, mais harmonioso, menos harmonioso, mas todos nós, como adultos, temos consciência que somos o produto desse lar, que somos o produto dessa tal união. O produto, não me refiro aqui ao produto físico, aí claro que sabemos que somos, mas o produto psicológico, ao nível psicológico, ao nível ético, ao nível de caráter, ao nível de se eu sou uma pessoa segura, se sou uma pessoa insegura, se sou uma pessoa com medos, se tenho fobias, enfim, eu vou ser moldada naquele lar, de acordo com as características dos meus pais.
é evidente que eu já venho de longe. Eu, espírito, já venho de muito longe. Os meus pais só me deram o meu corpo físico. Todos nós sabemos disso. Mas por algum motivo eu vou ser criança durante muitos anos. O Ulisses falou nisso aqui na semana passada. Por algum motivo somos um mamífero que é criança durante mais tempo. Exatamente porquê? Porque há um esquecimento de tudo aquilo que vivemos para trás e vai ser a educação que recebemos neste lar que vai moldar aquilo que eu vou ser no futuro. E nós, como filhos que somos, temos a noção exata de que foram os nossos pais, que foi a nossa vivência familiar que fez de nós as pessoas que somos. Não digo a 100%, é evidente, porque depois crescemos, tornámos-nos adultos e alguns de nós tivemos a coragem ou a capacidade de modificar alguns hábitos, algumas diferenças com as quais não concordávamos. Mas mesmo essas, nós sabemos quão difícil foi e alguns de nós nem sequer conseguimos fazê-lo. Tão importante é a família em que nascemos. Então, se isso é importante, vamos, aqueles que estão a pensar constituir família, que pensem muito bem nisso e que, ok, apaixonem-se, mas não assumam nenhuma responsabilidade durante essa fase da paixão. Deixem, esperem mais algum tempo para se conhecerem melhor e para que a paixão dê de facto lugar a um sentimento, esse sim, que seja imorredouro. Aqueles outros que já têm uma família constituída, que olhem de facto para aquilo que podem fazer e podemos sempre fazer muitas coisas. O Espiritismo é uma ciência que tem uma filosofia extraordinária ao nível do comportamento humano. Como sabem, a filosofia espírita é uma espécie de retorta, não é? Que nos ajuda a torcer ou a retorcer, se quisermos, as nossas tendências menos positivas. Se quiserem, é aquela tesoura de poda que nos ajuda a cortar os ramos, aqueles ramos de que nós não gostamos muito. Portanto, basta estarmos atentos. Mas fazer isto nas calmas, sem compromissos absolutos de que tem absolutamente de ser assim. Não. É importante que nós tenhamos consciência de que queremos mudar A, B ou C em nós e vamos investir nisso, mas de uma forma airosa, de uma forma que não nos cause sofrimento, que não nos cause ansiedade, mas investir de uma forma, como eu poderia dizer, não é bem a brincar, mas naquela de eu vou conseguir. Portanto, vou ganhar forças para isto, eu vou conseguir, mas se não conseguir até à época X, normalmente nós temos aquela ideia de querermos tudo no imediato, eu vou conseguir. Porque nós sabemos que não nos tornamos santos do dia para a noite. Ninguém, nem os santos, se é que existem, não é? Ninguém. Agora, podemos tornar-nos melhor. Isso podemos. Podemos e devemos. Devemos no sentido de querermos, não é? Nesse sentido. E é para isso que nós aqui estamos. E é para isso que a filosofia espírita chegou às nossas mãos. Nós estamos a falar num centro espírita. Estamos a falar com pessoas que conhecem os fundamentos espíritas. Porque sabemos que somos espíritos imortais. Já tivemos muitos maridos, muitas mulheres, muitos filhos, já passamos 1001 experiências que fizeram de nós a pessoa que somos neste momento. E isso que nos dê força, que nos dê determinação para
potencializarmos ao máximo o momento que estamos a viver dentro da família que construímos. E este potencializar ao máximo é tentar cortar alguma erva daninha que tente sobreviver. Essa será a nossa função. E não a função de, o que é que eu vou fazer? Olha, deixa andar. É assim, nasceu assim. Porque a culpa é sempre do outro. Vocês sabem disso tão bem como eu, não é? Nunca é nossa, é sempre do outro. Ele é que não sei o quê, ela é que não sei o que mais. É sempre do outro. E nunca olhamos para nós. Mas o Espiritismo também nos ensina que a solução está sempre em nós, nunca está no outro. E vocês poderão perguntar, mas muitas vezes não há solução. Bem, então o Espiritismo está errado, porque ele também nos diz que há sempre solução. A questão é nós darmos-nos ao trabalho prazeroso, que deve ser prazeroso, de a encontrarmos. Então, nesse sentido, vamos investir, se calhar é esse o termo, vamos investir na família que temos, porque essa é a família de hoje, não é a de ontem, não é a de outra encarnação, é a família de hoje. Mas eu sei, como espírita, conhecedor da filosofia espírita, eu sei que todo o investimento que eu fizer hoje na família de hoje vai ter influência na família da próxima encarnação. Se eu amo muito o meu marido ou a minha esposa, e se eu investir nisso, muito provavelmente iremos reencarnar novamente juntos na próxima encarnação. Se eu investir devidamente nessa relação, muito provavelmente, por força da lei, eu tenho muitas probabilidades de continuar com a pessoa que verdadeiramente amo ao meu lado. Se eu não fizer isso, eu terei probabilidade de apanhar a pessoa que não amo ao meu lado. E aí, provavelmente, o caminho será o divórcio. Então, o divórcio, como disse há pouco, ainda bem que existe, para quando faz verdadeiramente falta. Mas se nós fizermos uma força muito grande, quem sabe, ele nunca nos vai fazer falta alguma. E isso será o ideal nas nossas vidas, na vida presente e nas vidas futuras. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.